Diante, né, desse estresse todo que a gente tem trazido aqui hoje sobre o Silicon Valley Bank, Goldman Sachs, inclusive, já trouxe uma visão de que acreditam numa pausa na alta de juros aí na próxima reunião do Fed, no dia 22 de março. A gente até estava acompanhando aqui o Citigroup, apesar, né, da maioria não acreditar nisso, mas observando aí principalmente essa possibilidade, né, do Fed ter que segurar a sua subida de juros, né, não conseguindo trazer a inflação, deixando ainda mais distante de trazer a inflação para dentro da meta por conta deste fator específico, numa possibilidade, se isso vier a acontecer. Queria entender a sua visão, quais serão os efeitos, na sua visão aí, da economia americana, caso realmente o Fed postergue a alta de juros nesta próxima reunião? Olha, acho que a gente precisa separar, né, em dois pontos. O primeiro, que o mercado agora está digerindo esses movimentos, e o primeiro movimento geralmente é de aversão a risco, né, então foi o que nós vimos até aqui. Agora o Fed começa a fazer esses movimentos, o Fed e o Estado, o governo norte-americano de modo geral, para conseguir mitigar e suavizar, né, esses impactos negativos sobre a economia. Um desses movimentos pode ser, sim, o uso da política monetária por meio da redução da taxa de juros ou por meio da suavização dos reajustes futuros dessa taxa de juros. O que isso implica para o Brasil? Implica que, em um cenário que eventualmente a taxa de juros internacional mostra uma suavização ou uma queda, configura-se uma conjuntura, pavimenta-se uma estrada que possibilite o corte das taxas de juros aqui no Brasil, né, mantendo essa diferença da taxa de juros em relação à taxa internacional, né? Então, lá fora é cortada essa taxa de juros, aqui dentro o Banco Central promove um movimento semelhante, esse diferencial de taxa de juros ele se mantém estável, porém o impacto da queda da taxa de juros sobre a economia doméstica, e a economia brasileira, acaba sendo positivo para uma série de empresas, para o consumo das famílias de modo geral, né? A gente sabe que isso tem um impacto sobre o aquecimento do nível da atividade. Então, se isso vir a acontecer, é esse o resultado esperado. Um nível de atividade um pouco maior, uma economia um pouco mais aquecida, com setores que se beneficiam desse processo de taxa de juros mais baixo, tendo algum tipo de relevância, principalmente dentro dos indicadores do mercado financeiro, né? Mas essa é uma possibilidade, a gente precisa lembrar, isso não é uma certeza, né? O Fed ele pode não optar por esse processo, a gente sabe que a inflação por lá ela está mais elevada, a gente sabe qual é a perspectiva da instituição para a condução dessa política monetária, e não é uma perspectiva positiva, pelo menos não até a divulgação, né, dessa notícia recente que aconteceu na sexta-feira. Então, essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade, não é uma certeza. E nós aqui da CM Capital, nós entendemos que essa possibilidade de redução ou de suavização desse ciclo de aperto monetário, ela tem uma probabilidade baixa, tá? É possível sim que o Fed continue reajustando seus juros, como ele havia anunciado nos comunicados, nas sinalizações a partir dos seus membros votantes, tá? Nas últimas entrevistas, nas últimas falas, porque o Fed, nesse momento, ele está sentado em muito dinheiro, em muita liquidez. E ele tem condições de adentrar esse setor, de promover movimentos que evitem uma quebra generalizada do segmento bancário, do setor bancário, sem necessariamente levar essa taxa de juros. Tá? Então, essa é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que nós da CM Capital atribuímos uma probabilidade menor.